Bom dia, alunos, turmas 1902 e 1904. Aqui é a professora Daniele, começando hoje a nossa primeira aula online, tá? Eu vou começar a dar uma continuidade aí devagar com vocês da matéria, né? Gostaria que vocês passassem isso para o caderno e depois eu vou passando os exercícios sobre o que eu for dando, tá? De preferência, eu vou fazer alguns na apostila com vocês. Todo mundo tá com a apostila em casa? É mais fácil pra gente, ok? Então, a nossa matéria hoje é radiciação. O que é radiciação, turma? É o estudo dos radicais. Raiz quadrada, raiz cúbica, lembram disso? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Eu vou começar aqui hoje falando de potência de expoente fracionário, ou seja, potência de expoente racional. Vou começar com os exemplos, né? Que aí vocês vão visualizar bem. 81 elevado a 1 meio. Então, é potência de expoente fracionário. O que é isso, turma? Isso aqui nada mais é do que o radical. Criaram esse símbolo para indicar potências desse tipo. Então, aqui o 81, que é a base, é o número aqui de dentro, é o radicando. 1 é o expoente. O numerador da fração é o expoente, 2, que é o denominador, é o índice aqui da raiz. Então, vamos lá, turma. Quando criaram raiz quadrada, é porque o índice é 2, né? Qual o número que ao quadrado dá 81? O índice 2, o 2 que na forma de potência é chamado de quadrado. Quando eles criaram esse símbolo, sempre que for 2, eles criaram em branco. Então, a gente deixa em branco sempre que for raiz quadrada. Viu que está em branco? É o 2 que está ali, a gente não precisa escrever, tá? 81 e o expoente é 1. 81 elevado a 1 é 81 mesmo. Então, 81 elevado a 1 meio nada mais é do que raiz quadrada de 81. O que a gente faz para descobrir? Qual é o número que elevado ao quadrado, resultado dá 81? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? Esse número é o 9. Ok? Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Ok? Vamos para mais um exemplo. 27 elevado a 1 terço. Então, radical, né? Raiz 27. O expoente aqui é 1 e o índice é 3. Então, aqui a gente não chama mais de raiz quadrada. Isso aqui é uma raiz cúbica de 27. Então, qual é o número que elevado a 3, não é mais a 2, o resultado dá 27? Esse número é o número 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Vamos lá, vamos dar os nomes aí, os elementos que tem na radiciação. Então, ó, esse 3 que eu coloquei já disse é o índice, né? O número que fica aqui dentro é o radicando. O símbolo é o que nós chamamos de radical. E a resposta que é a raiz. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para fazermos. Vou fazer esse primeiro na forma de potência de expoente fracionário. Então, ó, raiz cúbica de 64. Qual é o número que vezes ele de novo vai dar 64? O que a gente não conseguir fazer mentalmente, turma, a gente vai decompor o número em fatores primos. Vou botar aqui do ladinho. Por exemplo, 64 é potência de 2. Por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. 64 é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, é o mesmo que 2 elevado à sexta. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 elevado à sexta potência. E agora, eu vou pegar meu radical e escrever na forma de potência de expoente fracionário. 6 sobre 3. Turma, fração é sempre uma divisão, né? 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Então, raiz cúbica de 64 é igual a 4, ok? Raiz quadrada de 121. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 121? Esse número é o 11. 11 vezes 11, 121. Agora, vamos lá. Raiz quarta de 81. Qual é o número que elevado à quarta dá 81?
Esse número é o 3. Mas se a gente não souber de cabeça, vamos lá. 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. 3 elevado à quarta potência. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Vou escrever na forma de potência de expoente fracionário, 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 3 elevado a 1 é o próprio 3. Botei agora um número decimal, um número com vírgula, raiz quadrada de 0,04. Foi uma das últimas potências que nós fizemos e exercitamos em sala. Sempre que eu tenho um número depois da vírgula, uma casa decimal, se eu multiplicar por ele mesmo, vão ser duas casas decimais. Então, aqui, se eu tenho duas casas decimais, o número que eu multipliquei só tem uma casa decimal. Então, a gente pode até fazer mentalmente. Raiz quadrada de 4 é 2. Se eu tenho que ter uma casa decimal, eu ando uma vez e boto a vírgula e completo com 0. Então, 0,2 vezes 0,2, uma casa decimal. Se eu multipliquei por ela mesma, duas casas decimais. Ok? Continuando aqui. Chamamos de raiz enésima de um número real, né? Qualquer raiz. Botei um índice aqui, n. Esse n é qualquer número natural maior ou igual a 2. O que quer dizer? Esse índice sempre vai ser de 2 em diante. 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Qualquer índice a partir do 2. Ok? Números naturais, né? Números positivos. A partir do número 2. E aqui o radicando qualquer número real. Ok? Lembrando que os números reais podem ser positivos, podem ser negativos, então nós temos algumas restrições aí. Lembra que a gente estudou potência, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui nos exemplos que aí fica bem entendido. Raiz quadrada de 4, turma. Qual é o número que ao quadrado o resultado dá 4? É o 2. 2 vezes 2, 4. Botei o sinal de menos agora. Então, eu vou escrever aqui, ó, qual é o número, turma, que ao quadrado o resultado dá menos 4. Vamos lembrar aí a regrinha de potência? Sempre que eu tenho um número negativo com expoente par, ele sempre fica positivo. Eu vou conseguir um número que ao quadrado fique negativo? Não. Se esse número for positivo, ele seria sempre positivo. Se ele for negativo com expoente par, ele fica positivo, ele não vai ficar negativo. Então, eu não consigo esse número. Então, eu não consigo calcular raiz quadrada de menos 4 nos números reais. Então, ó, não é um número real. Podemos botar assim, ó, o símbolo que nós aprendemos, não pertence aos reais. Ok? Então, vamos lá. Se eu botar o sinal de menos aqui fora, não tem problema nenhum, porque ele não está na raiz. É menos o resultado do radical aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, menos 2. Botei mais um exemplo negativo aqui. Raiz quarta de menos 16. Turma, qual é o número que elevado a 4 dá menos 16? Sempre que eu tenho expoente par, o resultado é positivo. Então, esse aqui também não pertence aos números reais. Nós não conseguimos calcular no conjunto que a gente estudou até agora, que são os números reais. Ok? Então, ó, vou passar para mais um exemplo aqui. Agora, eu botei uma raiz cúbica de número negativo, menos 8. Então, a pergunta é, qual é o número que elevado a 3, não é mais a 2, dá menos 8? Turma, pela regra da potenciação, se o expoente for ímpar, número negativo com expoente ímpar é negativo. Aí sim nós podemos calcular em R, números reais. Qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8? É o menos 2. Vamos lá, menos com expoente ímpar fica menos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, o resultado é menos 2. É um número real. E aqui também, ó, raiz cúbica de menos 125. Qual é o número que elevado ao cubo, o resultado dá menos 125? 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Então, esse número é o menos 5.
Menos expoente ímpar fica menos. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, esse número é o menos 5. O que nós podemos gravar aqui como regra, turma? Sempre que o expoente for um número par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, oitava, décima, índices pares, não podemos calcular quando for um número negativo, tá? Sempre que eu tenho expoente par, a resposta é positiva. Então, nós não conseguimos um número que elevado a expoente par fique negativo. Ok, turma? Agora, sempre que meu índice for ímpar, é possível calcular sim, sem problema, e será um número real, tá? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus.